Como você sabe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia considera uma mulher como profetisa. Seu nome? Ellen Goldwhite. Já falecida desde 1915, essa mulher é a única pessoa no mundo que até hoje recebeu esse título pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. No programa de hoje, você entenderá melhor as razões para isso. Muito tem se dito sobre essa mulher e seus escritos, mas hoje você entenderá a posição oficial dos adventistas sobre o tema e perceberá que o assunto é simples e claro. O programa de hoje está imperdível. O Está Escrito começa agora. Querido, eu não sei há quanto tempo acompanha o Está Escrito, mas você talvez já tenha visto outras mensagens que eu faço ou no rádio, ou na televisão, mesmo na internet. Você conhece a seriedade como eu trato os assuntos bíblicos? Você sabe quão impopulares são as coisas que eu aqui apresento, embora sejam bíblicas? Não é um convite para você ir tomar um picolé comigo. São convites contundentes, importantes, bíblicos, tirando você do mundo e colocando você no caminho para o céu. Agora, eu já quero dizer uma coisa antes de qualquer outra coisa aqui no programa. Eu creio que Ellen Goldwhite recebeu um dom especial de Deus, que é o dom profético. Eu creio nisso. É uma crença minha. Eu acredito nisso. Não é que a Igreja Adventista acredita, não, eu creio. Porque veja, eu e você precisamos estar atentos a tudo e a todos. Jesus, lá em Mateus 24, sabe o que ele disse? Cuidem porque surgirão falsos profetas. Ora, se existem falsos profetas, é porque existem os profetas verdadeiros. E todas as vezes que alguém se levantar e vier falar comigo, ou com você, ou com qualquer pessoa dizendo eu sou um profeta, eu preciso colocar um pé para trás e analisar, observar a sua vida, a sua obra, se aquilo que fala está de acordo com a palavra de Deus, sua coerência, sua santidade. São coisas que você vai observando no decorrer da vida do profeta, que fazem então se definir se ele pode de fato ser um profeta ou não. Mas a possibilidade de alguém ser um profeta, ela é real, ela existe. Você pode ser um profeta, eu posso ser um profeta, mas já quero dizer que eu não sou, ok? Nunca tive um sonho, nunca tive uma revelação, nunca tive uma visão, nunca os meus sentidos foram arrebatados, nada disso. Nunca fui ao céu em espírito, nada disso, nada disso. Eu sou apenas um pregador da palavra de Deus, apenas isso. Mas eu creio que Ellen White, uma senhora, desde os 17 anos, recebeu uma missão de Deus para poder falar algumas coisas importantes. Por que eu tenho essa crença? Por que eu tenho essa avaliação? O programa de hoje é para isso, é para desmistificar essa questão de Ellen White. Sabe por que eu resolvi fazer um programa só sobre isso? Pelos absurdos que nós lemos na internet. Se você for procurar lá, Ellen White, profetisa dos adventistas, querido, você vai descobrir algumas coisas. A primeira coisa que você vai descobrir é que existe muita bobagem, porque a internet aceita tudo. Muitas coisas que dizem ali, e é interessante porque eles colocam ainda com o comentário, ou eles colocam de onde extraíram o texto, e quando você vai no livro, você descobre que aquele texto não existe ali. Ou quando o texto existe, eles tiram do contexto e deturpam completamente o que ela quis dizer. É tanta maldade. As intenções são tão perniciosas que eu me senti na obrigação de explicar para você que não crê em Ellen White como uma profetisa, as razões pelas quais eu creio e também a Igreja Adventista entende que ela é uma profetisa. Bom, você precisa de uma base importante para começar a interpretar e compreender Ellen White e seus escritos. Em primeiro lugar, quando você for pesquisar, e você tem que pesquisar sobre Ellen White,
você deve ir em fontes primárias. Você que já estudou, que já terminou o seu TCC, está fazendo mestrado, doutorado, vai me entender melhor. Quando você vai escrever uma tese, o seu orientador da tese sempre vai te indicar a buscar fontes primárias, ou seja, aquilo que de fato o indivíduo escreveu. As fontes secundárias não é que elas sejam inválidas, elas são válidas, mas elas têm um peso acadêmico muito menor, porque a fonte secundária é aquilo que se escreveu a respeito do assunto que você está elaborando, mas não é propriamente a pessoa. Vou exemplificar e trazer isso para as questões espirituais. Por exemplo, você é um católico apostólico romano, querendo entender aquilo que os batistas acreditam. Você vai pegar um livro de um presbiteriano que escreveu sobre os batistas? Obviamente que não. Se você quiser aprender sobre os batistas, não adianta vir perguntar para mim, eu não sou batista. Você tem que perguntar para os meus irmãos batistas, o que vocês acreditam? O que vocês ensinam? Veja o que eles dizem, isso é fonte primária. Você está indo lá. Se eu quero entender qual é a visão da Igreja Católica a respeito da criação, eu não vou perguntar para um assembleiano, eu vou perguntar para um doutor em teologia católica, para que ele me explique como é a posição oficial da Igreja Católica em relação à criação e a Gênesis 1. Você entende o que eu quero dizer? Se você quer saber alguma coisa sobre Ellen White e ver se ela pode ser uma profetisa de Deus ou não, se ela é uma falsa profetisa, não adianta você ir para a internet, porque lá só tem lixo. E as pessoas elas se escandalizam, nossa, essa mulher escreveu isso, nossa, ela... E não é assim. Você quer entender o que ela escreveu, leia os escritos dela. Se quiser me perguntar, você pode até perguntar, mas a fonte primeiríssima é ler o que de fato ela escreveu no livro em que ela escreveu. Talvez você não saiba, mas Ellen White ela tinha até a 3ª série, ela só estudou até a 3ª série primária. No entanto, ela escreveu mais de 100.000 páginas. Eu já tive a alegria e a oportunidade de escrever uma meditação matinal para juvenis, 365 meditações. E eu confesso a você, não foi simples nem fácil. Mesmo com o laptop, mesmo digitando, não foi simples, não foi fácil. Cada meditação era para mim um filho que surgia. Agora pense, uma mulher escrevendo literalmente com uma pena e nanquim, escrevendo mais de 100.000 páginas. E olha, à medida em que você for entrando em contato com os escritos dela, muitas coisas vão mudar na sua mente. Agora, eu quero basear toda a crença na possibilidade de um profeta nos últimos dias aqui na Palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia, é muito importante você ter um papel, uma caneta, você vai sublinhando os textos na Bíblia, você vai anotando as passagens. Abra a sua Bíblia no livro de Amós, no capítulo 3, no verso 7. É o livro que vem antes de Obadias e também vem depois de Joel, são os profetas menores. Amós 3, 7, a palavra do Senhor diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revela aquilo que ele irá fazer para quem? Para os profetas. Agora vamos entender e ampliar um pouquinho esse conceito de profeta. Profeta vem de uma palavra hebraica chamada nabi. Nabi significa o seguinte: aquele que ensina, aquele que repreende, aquele que exorta, é aquele que também profetiza. Então um profeta não é necessariamente um indivíduo que faz profecias em relação ao futuro. Por exemplo, João Batista é considerado um profeta, mas ele não fez profecias nenhuma. Enoque é um profeta, a Bíblia o chama de profeta, Enoque, no entanto nós não temos nenhuma profecia dele. Então um profeta é aquele que ensina, aquele que repreende, aquele que exorta, aquele que prega, aquele que admoesta. Assim, a sua compreensão de profeta precisa ser alterada baseado no significado da palavra hebraica nabi. Ser profeta não é necessariamente um indivíduo com barba longa, branca, que fica sentado tendo visões e sonhos, não é isso. Profeta, nesse sentido, um pregador, um pastor pode ser profeta. Agora, um profeta também pode ter sonhos, também pode ter visões. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Vamos crescendo no conhecimento. Segundo Pedro, agora lá no Novo Testamento, bem pertinho do Apocalipse, nós encontramos aqui, segundo Pedro,
no capítulo 1, no verso 21, 2 Pedro 1, 21 diz assim: pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, quando a profecia é dada, ela não é dada pela vontade de homem. Ao contrário disso, é a vontade de Deus. Mas Deus escolheu, na sua soberania, unir a onipotência dele com a fragilidade humana. Ele usou homens santos, homens separados, homens piedosos, para então escreverem a vontade dele para a sua vida e para a minha vida. Deus não faz coisa alguma sem revelar aos seus profetas, e Deus usa os seus profetas para que a vontade dele seja estabelecida, fique claro. Então, o profeta é um homem pecador como eu e como você. Claro isso? Um profeta é um homem pecador como eu e como você, mas que tem uma vida de comunhão profunda. E Deus então pode usá-lo de uma maneira ainda mais intensa. De vez em quando eu vejo pessoas dizendo assim: não, eu não acredito em Ellen White como profetisa porque ela errou. Eu digo, como assim? Querido, Abraão não errou, Davi não errou, Pedro não errou, Paulo não errou, João Batista não errou, ninguém errou. Querido, são profetas. O profeta não é inerrante. O profeta não é aquele que não erra. O profeta é um pecador que ele carece da graça de Cristo como você e como eu. Então eu e você precisamos entender que um profeta, ele erra. Agora, quando ele fala, ele não fala daquilo que ele quer, daquilo que ele deseja. A Bíblia diz que eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a profecia, a repreensão, a exortação não vem do profeta, vem de Deus. Vamos construindo a nossa teologia. Hebreus agora, no capítulo 1, no verso 1. Hebreus 1, no verso 1 nós lemos: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e aqui diz que nos últimos, verso 2, né, e falou-nos a nós nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Então aqui diz, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, através de quem? Através dos profetas. Você vê que usar um profeta é uma metodologia clara de Deus? Eu já peguei 3 versos da Bíblia, apenas para mostrar para você que Deus usa o profeta, Deus escolhe o profeta. Nós encontramos na Bíblia profetas de tempo vitalício, eram profetas a vida inteira. Alguns profetas eram escolhidos para uma missão específica. E aí então Deus é que determina quem vai ser profeta, é uma prerrogativa de Deus. Quanto tempo vai ser profeta, prerrogativa de Deus. O que vai falar, é Deus que define. E quantos profetas foram assassinados porque falaram a verdade que Deus estava dizendo para falar. Homens santos, homens piedosos, a vida deles testemunhava sempre a seu favor. Viviam em boa comunhão com Deus, sempre demonstrando firmeza de caráter. Agora, esse verso de Joel 2, verso 28 e 29, também é muito relevante. Joel, no capítulo 2, 28 e 29, a Bíblia diz o seguinte: e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. O contexto de Joel 2 é aquele contexto que ocorre imediatamente antes da volta de Jesus. E aqui está dizendo que nesses últimos dias, Deus derramaria o seu Espírito por toda a carne. E aqui diz, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Até o servo e a serva, todos receberão o Espírito Santo.
Então nós sabemos que nos últimos dias haveria uma manifestação ainda mais intensa do derramamento do Espírito Santo por parte de Deus. Isso implica em dizer que eu e você temos que estar abertos para novos profetas ou profetisas. Você percebeu no verso 29? Até sobre os servos e sobre as servas. Nós temos, por exemplo, a profetisa Débora, nós temos outras profetisas na Bíblia, as filhas de Uda, temos exemplos na Bíblia de profetisas que foram usadas por Deus dentro desse ministério. Uma vez que esse é o ministério profético que encontramos na Bíblia, uma vez que Deus disse que nos últimos dias Ele iria derramar o seu Santo Espírito e que mais e mais pessoas teriam esse dom, o dom profético. Quando você vai para 1 Coríntios 12, você descobre lá a galeria, uma galeria de dons, e um desses dons é o dom de profecia. Quando nós vamos para Apocalipse, diz que nos últimos dias haveria um grupo, um remanescente que guardaria os mandamentos de Deus e que teria o dom de profecia. Então esse dom de profecia é um dom como qualquer outro. Alguns têm o dom de cantar, outros têm o dom de pregar, outros têm o dom da hospitalidade, outros têm o dom de expulsar demônios, outros têm dom de profetizar. Agora, esse profetizar não significa apenas prever o futuro. Lembra-se de Nabi? Aquele que ensina, aquele que exorta, aquele que repreende, aquele que mostra o caminho, que fala a verdade. Esse é um profeta. Segundo Crônicas 20:20. Aqui no Antigo Testamento, segundo Crônicas, nós encontramos no capítulo 20, no verso 20, um conselho de Deus para você e para mim. A palavra do Senhor diz, é a segunda parte do verso 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Nós precisamos detectar quais são os profetas de Deus, porque existem verdadeiros profetas e falsos profetas. Precisamos entender que profeta não é só aquele que faz profecias, porque Enoque e João Batista foram chamados de profeta e nem por isso tinham alguma profecia. Nós precisamos compreender que Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. Precisamos também compreender que nos últimos dias Deus derramaria ainda o seu Santo Espírito e que pessoas fariam profecias, profetizariam, teriam sonhos e visões. Isso é uma realidade iminente, porque Jesus está muito próximo de voltar. Então tudo isso é possível. Então a base que nós estamos estabelecendo aqui é para que abra você o seu coração para a possibilidade de considerar pessoas que se dizem profetas como verdadeiros ou falsos. Nós não vamos aceitar simplesmente, nós vamos experimentar, nós vamos analisar, nós vamos compreender, nós vamos analisar para então definirmos se aquele profeta é verdadeiro ou não. Mas o verso que nós lemos diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede em seus profetas e prosperareis. Quando o profeta é verdadeiro e você acredita na mensagem dele, você cumpre a mensagem dele, aí você vai prosperar. Se nós obedecêssemos aos profetas bíblicos, a nossa vida seria outra, o nosso lar seria outro, nossos pensamentos, nossa maneira de agir, de pensar, de falar, de raciocinar, tudo seria diferente. Creiam em seus profetas, sigam os profetas, vocês irão prosperar. Quando eu aceito as profecias, quando eu aceito e estudo as profecias de Daniel e Apocalipse, quando eu reconheço o poder inspirado da palavra do Senhor na minha vida, a minha vida começa a passar por transformação. Deus ama muito você. E por isso Deus, Ele entrega o seu dom de profecia. E Ele entrega para muitas pessoas. Agora, você já parou para pensar por que razão, diante de tantas pessoas que dizem receber o dom de profecia, que dizem ter revelações, sonhos e visões, por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma igreja que é tão séria, que é a Igreja da TV Novo Tempo, aceitou o dom profético apenas em uma mulher? Nós estamos abertos para aceitar esse dom profético em outra mulher, em algum homem, em algum jovem, em alguma criança, não há problema nenhum.
mas nós precisamos analisar a vida dessa pessoa. Nós precisamos saber o que ela produz, o que ela escreve, o que ela diz. A gente precisa pensar se esse profeta segue integralmente a Bíblia. Ele está em harmonia perfeita com a Bíblia, porque se um profeta vem e começa a explicar ou a escrever coisas que são diferentes da Bíblia, já é prova de que esse profeta, ele não é bíblico e ele não é de Deus, é um falso profeta. Todas as profecias que porventura ele faça, todas precisam se cumprir, porque Deus não falha. Então, todas as profecias precisam ser cumpridas. Se ele fez profecia, todas precisam se cumprir. Quando eu tenho isso como pano de fundo, se eu percebo que as suas visões e sonhos são acompanhados de manifestações sobrenaturais, existem testemunhas que podem perceber isso, é mais um ponto que eu tenho que analisar. Sabe o que me chama a atenção em Ellen White? Ellen White escreveu mais de 100 mil páginas e ela nunca sequer comparou seus escritos aos escritos bíblicos, nunca. Pelo contrário, ela sempre escreveu várias vezes, reiteradas vezes, os meus escritos são uma luz menor, que guia a luz maior. Ellen White tinha essa visão muito clara em seus pensamentos. Os escritos dela não substituem a Bíblia em momento algum. Querido, há quanto tempo você acompanha o que está escrito? Alguma vez, em algum momento, eu fiquei trazendo os livros de Ellen White para tentar explicar alguma coisa para você? Não. Sabe por quê? Porque todas as doutrinas que eu creio estão baseadas na Bíblia e não em Ellen White. Imagine, senão seria a igreja de Ellen White, não é isso. Nós cremos unicamente na Bíblia, a única regra de fé é a Bíblia. Você acompanha Novo Tempo, é Bíblia, Bíblia em cima de Bíblia. Então, isso que dizem, porque essa profetisa aí dos adventistas, não é profetisa dos adventistas, é profetisa de Deus. Ou ela é falsa profetisa ou ela é profetisa verdadeira, não tem meio termo. Ela era sábia, mas não era profetisa, não, porque ela afirmou ser profetisa. Então, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E eu preciso definir. Se ela for falsa, eu, Ivan, estou iludido, enganado, tentando acertar. Agora, se ela for verdadeira, querido, você está abrindo mão de um dom profético que Deus concedeu a uma mulher. Uma mulher de fibra, de garra, casada, teve filhos, criou seus filhos, escreveu tanto que escreveu, pregou tanto que pregou. E olha, preste atenção, porque você vai descobrir coisas extraordinárias. Mas a gente precisa ler o que ela escreveu. Infelizmente está assim de gente que nunca leu nada de Ellen White e fala mal, fala sem saber, diz coisas que ela não disse e acaba denigrindo e deturpando a mensagem tão pura, tão bonita. Você sabia que o livro Desejado de Todas as Nações foi um dos livros básicos para Mel Gibson fazer o filme A Paixão de Cristo? Você sabia que esse livro foi eleito pela Biblioteca Britânica como a melhor biografia já escrita pelo gênero humano a respeito da vida de Jesus? Você sabia que Ellen White escreveu sobre educação, saúde, educação de filhos, educação formal? Ela escreveu sobre assuntos bíblicos, teológicos. Ela escreveu sobre psicologia. Ela tinha só a 3ª série primária. Mas quando você entrar em contato com os escritos dela, à medida que você vai lendo, você vai percebendo que uma coisa estranha começa a acontecer. E sabe qual é? Você tem vontade de ler a Bíblia. Não há nada de misticismo nisso que eu falei. O que eu quero dizer é que os escritos dela sempre jogam você para a Bíblia, para que você volte a ter contato e comunhão com a palavra do Senhor. Ela escreveu tantas coisas lindas, tantas coisas impressionantes, que naquele contexto, naquela época, era impossível alguém saber. Por exemplo, na época em que ela viveu, toda a ciência dizia que o melhor alimento do mundo era o alimento cárneo, era a carne. E sabe o que ela dizia? Ela dizia que o melhor regime alimentar é o vegetariano. Hoje todos os campeões são vegetarianos.
Naquela época, ela falar isso era uma loucura. Na época dela, ciência, pesquise isso. Na época dela, a pessoa quando ela tinha febre, sabe o que acontecia? Eles achavam que era excesso de sangue no corpo, então eles retalhavam pessoas para promover a sangria. Milhares de pessoas morreram de hemorragia e tinham febre. E sabe o que ela dizia naquela época? Ela dizia assim, não precisa fazer isso e não deve fazer isso. Ela ia contra a ciência. E ela dizia, simplesmente coloque a pessoa debaixo de água corrente, umedeça panos com água fria e coloque nas extremidades do corpo. Uma mulher não teria condições de saber essas coisas. O seu livro Educação foi referência por muitos anos na Europa como modelo de educação para governos, para países inteiros. Uma mulher que fez a diferença no mundo. O último texto que eu quero ler com você está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 20, que diz assim: não desprezeis as profecias. Você não precisa, meu amigo, desprezar as profecias. Você pode e deve buscar saber se essa mulher recebeu de fato o dom ou não. Como você vai saber? Lendo. Às vezes a gente parece criança, diz que não gosta de uma coisa e nunca experimentou. Experimente ler livros de Ellen White. Experimente, há tantos, o Desejado de Todas as Nações que eu mencionei aqui, O Caminho a Cristo, O Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Conselhos à Paz, Professores e Estudantes, Mente, Caráter e Personalidade. São dezenas e dezenas e dezenas de títulos que estão à sua disposição. Mas, querido, não adianta eu simplesmente ficar falando isso para você e você passar a acreditar simplesmente porque eu acredito. Eu desafio você a ler os escritos dela. Eu desafio você a buscar entender isso. Não vá para a internet. Você pode ir para a internet para ler os escritos dela, porque estão gratuitos lá. Agora, você ir atrás de sites que odeiam a Igreja Adventista, que odeiam os Adventistas, que odeiam Ellen White e ficar lendo ali, bebendo dessa fonte, isso é desonestidade. Você quer saber o que de fato ela escreveu? Você quer sinceramente não desprezar as profecias? Então, leia o que ela escreveu. E aí você vai tirar as suas conclusões, não serão as minhas, serão as suas. Você vai descobrir que ela em momento algum separa-se 1 centímetro que seja da Bíblia. Tudo que ela escreve está em harmonia perfeita com a Bíblia. Tudo, absolutamente tudo. Ellen White foi uma mulher de Deus. Viveu uma vida piedosa diante do Salvador. Entregou tudo o que tinha e o que não tinha para a pregação do Evangelho. Ela teve sonhos e teve visões. Não era uma mulher perfeita. Ela era pecadora como você e como eu. Teve erros, muitos erros. Mas ela foi uma mulher de Deus, assim como outros profetas na história tiveram erros, mas foram pessoas extraordinárias que viveram a maior parte do tempo com o seu Criador. Tome a decisão de estudar sobre esse assunto. Tome a decisão de ler um livro dela. Existem livros mais finos, livros grossos, com quase 700 páginas, mas vale muito a pena, porque se ela de fato for uma profetisa, como eu creio, você está perdendo muita coisa, muita coisa. Ah, querido, dê uma chance para pelo menos chegar a uma conclusão plausível. Você lendo, você concluindo. Deus te ama, Deus quer o melhor para você, para sua casa. É Jesus dizendo assim: filho, entenda, eu te amo hoje e te amo para sempre, sempre te amarei. Você é o meu filho amado. E talvez esse programa esteja sendo para tocar o seu coração, dizendo assim: filho, por favor, reveja os seus conceitos. Leia primeiro antes de julgar, antes de condenar, antes de se fechar. Leia, entenda, observe. Talvez Deus esteja falando com você. Agora nós vamos ouvir um hino.
enquanto esse hino estiver sendo cantado, querido, tome uma decisão. A decisão de estudar esse tema, se aprofundar nesse tema. Eu tenho certeza que os escritos dessa mulher, uma luz menor, conduzirá você para a luz maior que é a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a todos nós. Entenda de uma vez, te amo e sempre te amarei. Não importa o que você fez. Você pode até chorar por achar que não dá mais pra te carregar. Eu sou aquele que o mar fez afastar. Eu sou aquele que de graça te traz graça, a fonte de água viva que não secará, o grande Deus de Israel, e eu pra sempre vou te amar. Está o mar, deixa eu acalmar. Agora pode navegar. Nada pode me impedir. Não importa onde for, quero ser seu bom pastor. Eu sou aquele que o mar fez afastar. Eu sou aquele que de graça te traz graça, a fonte de água viva que não secará, o grande Deus de Israel, e eu pra sempre vou te amar. E eu pra sempre vou te amar. E eu pra sempre vou te amar. Ele sempre vai te amar, sempre. Durante toda a sua vida, Ele vai te amar e te guiar. Dê uma chance, só uma chance, para você ver se esse não é mais uma mensagem, se essa não é mais uma mensagem de Deus para você. Queridos, se de fato Ellen White for uma profetisa de Deus para os nossos dias, para os dias atuais, o quanto você não estaria perdendo? Dê uma chance para pelo menos você provar. Jesus diz, prove os espíritos, veja de onde procedem.
Existem falsos cristos, falsos profetas, mas existe também o Cristo verdadeiro e profetas verdadeiros. Eu e você podemos tomar uma decisão de estudar, de analisar, com sinceridade. Não vai ficar lendo um monte de coisa que escreve na internet, não, porque é mentira, é falso. Não adianta você pensar assim, nossa, olha só o que eles aqui estão falando. Você tem que chegar às suas próprias conclusões. Portanto, estude, amigo. Estude, leia. Eu tenho certeza que você vai chegar a conclusões semelhantes às minhas. Eu estudei. Eu li muitos dos seus livros. Não li todos, mas li muitos dos seus livros. Leio-os até hoje. Aqui na Bíblia, eu encontro os escritos dela se encaixando perfeitamente. Ela não escreveu nada para acrescentar, não é que a Bíblia estava incompleta, nada disso. São apenas reflexões baseadas na Bíblia, importantes, com um peso muito grande. Hoje, se a Igreja Adventista do Sétimo Dia, se ela tem a segunda maior rede educacional do planeta, é porque um dia Ellen White teve um sonho. E nesse sonho foi revelado a ela que deveria se abrir a primeira escola adventista porque isso iria se multiplicar no mundo. Talvez você não sabe, mas um dos maiores parques gráficos do mundo pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela teve a visão e ela viu fachos de luz, torrentes de luz saindo de vários cantos do mundo. E as casas publicadoras estão espalhadas pelo mundo pregando o Evangelho de maneira escrita. Ellen White foi uma mulher sem dúvida nenhuma abençoada por Deus. Eu queria que essas bênçãos fossem partilhadas com você. Leia, estude Ellen White e você vai tirar suas próprias conclusões. Feche seus olhos, vamos juntos orar. Querido Pai, tenha por favor misericórdia de nós e ajude-nos a descobrirmos a verdade sobre esse tema. Para muitos é um tema controverso, para outros muito simples. O dom profético existe, é real, o Senhor sempre trabalhou com ele e nos prometeu esse dom nos últimos dias. Muita gente diz que recebeu esse dom. Gostaria que mais pessoas de fato tivessem recebido. Mas quando vemos, quando lemos, quando observamos e analisamos os escritos, a vida e a obra de Ellen White, nós temos que ter a certeza de que realmente ela foi inspirada por Ti. Ajude-nos, Senhor, a estudarmos e que o Teu Santo Espírito nos revele tudo. Entregamos nossa vida em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.